Riba Menezes, bom dia, meu querido. Primeiramente, muito grato pela sua colaboração e disponibilidade de nos ceder essa entrevista na manhã de hoje. Oi, Moisés. Primeiramente, quero dar um bom dia para você, para a sua equipe, que gentilmente aqui está me atendendo. Quero dar um abraço para todos os seus seguidores aí que acompanham o canal aí da TV Diário do Sertão. Então, vai ser uma honra poder estar falando aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Riba Menezes. Eu sou empresário musical de uma banda conhecida dos anos 80, que chama-se Dr. Silvano e Companhia. Também comecei, devido ao meu primeiro avistamento que eu tive numa cidade em São Fidélis, eu passei a me interessar por ufologia. Eu quis saber que mistérios são esses que nos circulam. E depois eu passei a ter vários avistamentos, aí eu acabei procurando saber mais, fui tendo experiência. Montei um canal no YouTube que se chama Na Trilha dos OVNIs, lá no YouTube, e lá eu recebo casos do Brasil inteiro, eu conto as experiências que eu já vivi, e eu vou contando as histórias. Eu acho que o público, eles têm que saber a verdade. Um dia eu achei que isso fosse um papo de maluco, eu achei que isso era um papo de maconheiro, e um dia eu tinha 13, 14 anos de idade, eu vi duas naves em cima da praça estacionada. Eu trabalhava numa banca de jornais e falei, poxa, esses caras existem. E daí começou a minha história. Conta quantos anos, meu querido Riba? Então, quer que eu possa começar o primeiro avistamento? Sim, qual foi o primeiro contato que você teve e disse, nossa, tem alguma coisa aqui? Então, eu morava numa cidade do interior do estado do Rio, que chama-se São Fidélis, e eu trabalhava na banca de jornais na rodoviária. Então, eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, então a minha mãe não deixava eu ir para os bailes, sair de madrugada, eu era uma criança. Então, eu abri a banca, a rapaziada mais velha ia para um clube que tinha ali ao lado do Rio Paraíba do Sul, Clube Esportivo Fidelense, e ficava num baile ali, de madrugada ali. E quando o baile terminava ali em torno de 4 horas da manhã ali, eles iam para uma ponte metálica que tem na cidade, que fica em cima do Rio Paraíba do Sul, e que eles viam naves, viam luzes, e eles chegavam na banca e eles iam para a rodoviária, ao lado de um bar da minha banca, uma cafeteria, para tomar café. Eles ficavam falando, poxa, eu vi um disco ontem cheio de luzes em cima do Rio Paraíba do Sul. De vez em quando eu via essas conversas. Aí, anos 70, nós não tínhamos internet. Eu achava aquilo um papo de maconheiro. Eu falei, os caras estão loucos. Só que eu lia muita revista Cruzeiro, todos os dias eu colocava os jornais que eu recebia na frente assim, da banca, para as pessoas lerem as notícias. E um dia eu estava na praça, estava na banca, 3 horas da tarde, o céu azul de brigadeiro, e eu estava na minha banca trabalhando, e de repente eu percebo que os motoristas de táxi em frente à minha banca e os lojistas estavam todos olhando e apontando para o céu. Falei, o que esses caras estão olhando? Eu fui para o meio da rua e olhei. Quando eu olhei, eu vi 2 naves escoides, cor de prata, parece a cor desses carros metálicos. Eles estavam imóveis no ar, estacionadas, não se mexiam. Eu olhei aquilo com o céu azul, falei, meu Deus, isso existe. E, de repente, eles se movimentaram numa velocidade incrível. Essa velocidade, hoje, nós conseguimos ver no YouTube. Aí eu falei, pô, eles existem. Só que esse caso foi um caso tão real, porque quase tudo que eu vi teve testemunha. Os taxistas viram e tinha um jornal que chamava-se Folha da Manhã, de Campo dos Goytacazes, e eu vendia esse jornal. No outro dia, apareceu na primeira página, eles não falavam OVNIs naquela época, 2 discos voadores aparecem entre os céus de São Fidélis e Campos, e um fotógrafo conseguiu captar as imagens. O fotógrafo tirou a foto, botou na primeira página do jornal. Então, o que eu vi foi real e isso se tornou um livro. Chama-se Projeto Ônix. O livro Esse é seu? livro aqui... Não, vou contar a história dele aqui para você. Caso beleza, sério. beleza. O nome desse livro chama-se Projeto Ônix, Os Misteriosos UFOs de Colônia e São Fidélis, 4º Distrito Os Misteriosos UFOs de Colônia,
4º Distrito de São Fidélis. Ou seja, o Vanderlei Pena, que foi esse escritor aqui, que ele era um parapsicólogo, ele era um advogado e ele pesquisava fenômenos insólitos. Ele descobriu nos anos 80, ele já tinha recebido informações aqui em Niterói, que lá em Colônia, que é um distrito vizinho ali de São Fidélis, que faz parte de São Fidélis, estava tendo aparecimento de naves, carros estavam sendo perseguidos, motos, e ele foi para lá nos anos 80 pesquisar isso. Quando eu vi na minha cidade, com 13, 14 anos, os objetos em cima da praça, a equipe dele já estava dentro de Colônia pesquisando, só que na época eu não sabia. Eu fui conhecer ele agora, anos depois, ele deu várias palestras para a aeronáutica e ele escreveu esse livro. Inclusive, a equipe dele estava fazendo uma vigília lá em São Fidélis, uma nave apareceu em cima da equipe dele, cheia de luzes, rodando assim, e um dos integrantes da equipe dele fez contato telepático com os caras que estavam na nave e eles se falaram ali, eles se comunicaram. O homem começou, a pessoa que estava do lado dele começou falando assim, língua estranha, igual da Assembleia de Deus, e ele pediu que a pessoa falasse numa língua que ele pudesse entender. Os seres falaram que eles estavam ali há muito tempo, que já estavam sabendo, que já estavam aguardando ele, que conheciam todos eles, e houve esse contato telepático, e ele escreveu esse livro. Infelizmente, o Vanderlei Pena veio a falecer agora, tem um mês atrás. Mas um homem muito sério, um pesquisador, que está testemunhando o que eu estou falando. Esse foi meu primeiro avistamento. Só que aí a coisa foi Riba, piorando. Esse livro está disponível para vender assim em livraria online? Esse livro aqui, ele tem algumas, ele já está quase se esgotando. Ele vende numa livraria aqui em São Pedro da Aldeia, próxima é região dos Lagos. Eu posso disponibilizar depois do telefone deles, eles entregam pelos correios. Mas é um caso que eu dou minhas palestras por aí pelo Brasil. Eu estou dando palestras, as pessoas me convidam, eu dou palestra e eu faço lives, eu conto sobre esse caso. E houve uma revelação, os seres fizeram uma revelação para ele e eu conto nessas palestras, eu converso o que aconteceu ali. Então, são casos que o que eu vivi, hoje eu tenho certeza que sempre teve pessoas do meu lado e foi testemunhado pelo livro, pelo escritor, pelo jornal. Esse foi o primeiro avistamento. Depois teve o segundo, teve o terceiro, teve o quarto. Porque quando você vê a primeira vez, a tendência é você ver mais vezes. E quando você vê, a tendência é suas filhas verem também. As minhas filhas já viram OVNIs comigo, elas já testemunharam aqui na minha casa, já testemunharam em São Tomé das Letras comigo também, e também em outros casos também que elas já viram. Não ganho dinheiro com ufologia, eu apenas faço questão de vir a falar isso aqui para todo mundo, porque essas coisas existem. Parece um papo de maluco, a pessoa que está me ouvindo aí, ele deve se espantar com o que eu vou contar. Mas eu não estranho isso, eu acho que é assim mesmo, porque eu também me espantei quando aqueles amigos falavam aquilo lá nos anos 70 para mim. Ô Riba, além desse relato que você nos trouxe agora, qual foi outros relatos assim mais marcantes dessas aparições que você teve pessoalmente? Porque geralmente essas aparições aparecem muito como se fossem bolas de luz, não é isso? Não, mas comigo o negócio foi... isso me causou traumas, ô Moisés. Isso me causou traumas porque o que aconteceu... Eu sou de uma época que, eu não sei você, quando eu estudava nos anos 70, as pessoas comentavam sobre a loira do banheiro, que foi lá no banheiro, os meninos falavam, fui no banheiro, apareceu uma loira no banheiro. Então, eu fui dessa época. Então, eu tinha muito medo de ir no banheiro, eu escutava os caminhoneiros falando que via uma mulher de branco no meio da estrada. Eu tinha um amigo que era caminhoneiro, então eu fui criado ouvindo essas histórias. Então eu tinha medo de ir no banheiro da escola, porque eu tinha medo de encontrar com a mulher de branco no banheiro. Então, por que isso me trouxe trauma? Quando eu vi a primeira vez em São Fidélis, aí depois eu vim morar no Rio de Janeiro. O meu pai era divorciado da minha mãe, o meu pai morava no Rio, eu vim morar no Rio. E o meu pai, ele comprou uma Kombi ali no começo dos anos 80, ali, 83, 84, mais ou menos. Ele comprou uma Kombi
E ele gostava muito de Kombi, ele gostava de levar os amigos, a família, assim, para passear. E nós fomos para Paraty. Meu pai gostava de comprar terrenos, assim, para revender. Ele foi lá ver um sítio. E quando deu 10 horas da noite, nós estávamos voltando a estrada super deserta, próximo à usina nuclear de Angra dos Reis. E todos os locais que têm usina nuclear, que tem pontos energéticos, assim, atraem esses objetos. Então, é comum moradores ali verem objetos. Então, quando nós estávamos voltando, meu pai jogou o farol, tinha um cara com cabelo loiro, com uma capa branca, com uma calça tipo de judô, andando na estrada. E não tinha, naquela época tinha poucos carros que andavam na pista. Aí quando meu pai jogou aquele farol, ele falou assim, olha ali, Antônio, era o irmão dele que estava do lado, olha aquilo ali, aquele cara loiro. Só que o cabelo dele era cor de ouro. Assim, até hoje eu nunca vi uma pessoa com cabelo cor de ouro. Eu vejo loiro que eles pintam, mas cor de ouro eu nunca vi. Era esse ser aí, parecido com essa foto aí. Ele andava gingando, usava uma capa branca. E quando eu vi aquilo, eu achei que aquele ser que eu estava vendo era a mulher de loira, era a loira da estrada. Eu levei só que era um rapaz. Ele era. Aí eu passei, eu abri a janelinha da Kombi, que na época a janelinha as Kombi tinham janelinha. Eu ainda olhei, eu parei por ser. Só que quando eu estava cruzando com ele aqui assim, ó, ele não deixou eu olhar de frente, eu só vi ele de perfil. Aí quando eu olhei para trás, ele jogou a capa assim, se ajoelhou com um dos joelhos assim no chão, se cobriu com a capa. Eu olhei, tinha uma luzinha vermelha circulando ele. Depois que eu comecei a estudar ufologia, eu descobri que muitos desses seres se parecem conosco, com algumas diferenças. Teve o caso da Operação Prato aí, que a doutora Elaide Cecim, ela conta que ela viu seres loiros dentro da nave que olharam para ela, que ela acredita, ela conversou comigo, ela acredita que os seres só não abduziram ela porque ela era loira também. Então, foi isso a primeira vez que eu vi que me trouxe trauma. Depois desse dia, eu tomei um medo tão grande que eu não dormia mais sozinho. Me trouxe traumas. E depois eu fui vendo umas coisas. Eu já fui cercado por um OVNI no meio da estrada voltando de um show. Eu já estava adulto. Eu te mandei a foto. Eu vou pedir ao Lucas da produção para colocar essa foto que o Riba fala, né? Que é desse ser aí na estrada. Ô Riba, seu contato com esses seres foram basicamente visuais ou também tem algum contato a nível telepático? Visuais. Teve esse caso aqui, se eu te mandei a foto também, se quiser eu te conto. Eu estou contando na sequência. Esse foi o terceiro caso. Esse e esses seres aqui, ó, tá vendo? Tava na praia. Certo. Se você quiser botar aí, eu te conto esse caso aqui, ó. Certo. Como foi esse caso? Esse caso aí foi uma experiência sua, foto sua essa daí. Isso aqui é uma foto ilustrativa para vocês entenderem o que eu vi. Sim, essa sua visão aí foi na praia. Isso, vamos lá. Esse foi o terceiro caso, então eu vou na sequência. Eu moro aqui em Sepetiba, é uma praia que tem aqui no Rio de Janeiro, na Zona Oeste. E era um domingo, eu fui comprar cachorro-quente para minhas filhas, estacionei o carro e tinha 5 pessoas comprando cachorro-quente ao meu lado. Quando eu olho para a minha esquerda, eu vejo um objeto vindo, eu vou calcular na velocidade de um carro andando assim 20, 30 quilômetros. Eu vejo um objeto do tamanho de uma van, ele era todo iluminado, dessa cor aí, cor de solda elétrica, e ele soltava uma fumacinha. Só que é como um farol de um carro. Quando você acende o farol de um carro, você não vê o carro, mas quando ele apaga o farol, você consegue identificar o carro. Atrás dessa luz aqui, se ela se apagar, tem um objeto. Ali tem uma nave. Só que à noite, essa propulsão, eles ficam iluminados. Então, eu vi aquele objeto passando devagarzinho. Eu tive testemunhas, 5 pessoas que estavam comprando cachorro-quentes viram, o proprietário do cachorro-quente também viu, ficou todo mundo olhando aquilo paralisado, ele entrou em direção ao mar e foi embora. Na mesma hora, eu encerrei a compra dos cachorros-quentes, entrei no carro e vim embora para minha casa. Eu fui para a laje, botei a escada, subi para a laje correndo, peguei o meu binóculo, eu já era adulto, eu já tinha tido experiência com isso, eu peguei o binóculo para tentar ver esse objeto. Só que eu fiquei em cima da laje tentando ver, só que eu não via nada.
Passou ali uma meia hora, mais ou menos, uns 40 minutos. Daqui a pouco, o meu cunhado entra na minha rua de moto, que ele mora 3 casas depois da minha. Aí, quando eu vi o meu cunhado vindo de moto, eu desci, fui para o portão, eu ansioso para contar o que eu tinha visto, só que ele me surpreendeu. Ele parou, todo nervoso, falou: Riba, poxa, cara, eu vi assombração. Eu falei: Fernando, o que você viu? Ele falou: o objeto que eu vi foi esse aí. Esse objeto que eu vi, ele foi em direção a Marambaia, que é uma ilha que tem aqui que pertence à aeronáutica. Ele foi em direção a Marambaia. E o meu cunhado estava lá perto da ilha da Marambaia pescando com um barco a motor. Só que o meu cunhado, o que meu cunhado viu? O meu cunhado viu seres iluminados andando na beira da praia, que eu te mandei uma foto aí. Ele viu os seres iluminados, ele pegou o barco, ligou o motor, veio embora na mesma hora, abandonou a rede para lá, falou: Riba, eu vi seres iluminados andando na beira da praia, isso aí. Eu acho que aquilo ali era assombração, eu não vou pescar mais à noite não, eu estou com muito medo. Ele largou a rede para lá, só foi com um amigo buscar no outro dia, nunca mais pescou à noite. Acho que agora ele voltou a pescar, mas ele tem medo até hoje. Então, o que eu estou contando para você é uma coisa que aconteceu comigo e que teve o meu cunhado como testemunha. Então, eu não sei que mistérios são esses, eu estou à procura, eu quero saber o que é. Então, eu ando procurando respostas para o que eu vi. Então, esse foi o meu terceiro avistamento. Aí depois piorou, depois do ser, aí ela me cercou na estrada. É a foto do objeto que eu te mandei, a primeira foto. Se você puder ir colocando aos poucos para as pessoas entenderem, seria até bacana. Quer ver? Eu vou pegar, eu coloquei aqui também aqui. Na estrada. Então, eu vou contar o que aconteceu. Eu sou empresário musical e eu trabalho com uma banda que chama-se Doutor Silvano e Companhia, conforme eu falei para você. Então, quando a gente viaja nas estradas fazendo show, é comum a gente sair de uma cidade para outra de madrugada. Então, quem anda na madrugada... Essa aí, pode segurar essa foto aí um momentinho. Então, quando você faz shows andando na madrugada, é comum você ver coisas. Se você procurar saber, tem aquela dupla, Chitãozinho e Chororó. O Chororó já viu o objeto na estrada. Aquele Asa Branca, aquele locutor dos rodeios, ele conta isso, ele já viu. O cantor Sérgio Reis já viu. O Jorge Versilo já viu. Muitas pessoas já viram. Eu conheço uma banda famosíssima que uma nave seguiu o avião, mas eles se negam a ficar falando sobre isso, por isso que eu não vou falar o nome da banda. E aconteceu comigo. Esse show aconteceu por coincidência na cidade de São Fidélis. Não foi com a banda Doutor Silvano e Companhia, que eu trabalho com outras bandas também. E eu fui contratado para fazer um show no encontro de motociclistas em 2016 em São Fidélis, setembro de 2016. O show acabou de madrugada nessa cidade que eu morava e, por acaso, os vereadores lá eram amigos meus e me contrataram para fazer o show junto com o pessoal da Secretaria de Cultura, me receberam muito bem. Eu tinha um hotel para ficar lá, mas só que eu tinha show em Itaguaí, eu não quis ficar. E nós saímos da cidade, quando chegou 3 horas da manhã, próximo a Casimiro de Abreu, estava eu e o baterista, uma luz acendeu no meio da estrada. Se você der um zoom e observar, você pode perceber o ralo da luz aí, dá a impressão que ela desceu. E aquele objeto era a mesma coisa, do tamanho de uma van, ela ficou flutuando assim, eu calculo uns 5 metros, 3, 4, 5 metros da pista, assim, flutuando, se mexendo. Eu já tinha tido experiência antes aqui na praia, eu já tinha visto um objeto metálico do tamanho da van, eu sabia o que era aquilo. Até porque em Casimiro de Abreu tem um caso famoso de OVNIs lá, se vocês procurarem, já que saiu no Fantástico. Então, quando eu vi aquilo, eu já sabia. Só que eu não quis colocar medo para o motorista. Eu falei, não, calma, diminui a velocidade. Ele diminuiu, deu uma paradinha. Eu falei, dá um tempo aí daqui a pouco a luz se apagou. Quando a luz se apagou, aí o motor, eu prestei atenção no motor, porque normalmente esses objetos, a interferência desliga o motor. O motor continuou ligado, eu percebi, aí tudo se apagou, eu falei, cara, vamos embora. Eu não quis falar o que era para ele. E ele ficou assim apreensivo. Aí quando ele acelerou, quando se aproximou ali do local que a luz estava, cara, por instinto eu cheguei a me segurar assim no banco. Fiquei
preso assim. Eu falei, vai acontecer uma abdução aqui. Porque essas coisas existem. Eu fiquei com medo, eu me segurei, mas graças a Deus, fiz uma oração, pedi a Deus para nos proteger em silêncio, passamos, não aconteceu nada. Aí eu mandei essa foto para uma amiga minha que ela analisa imagens, e ela falou, Riba, esse objeto ia pousar. Se você observar, tem tipo um tripé assim, ó, ele ia pousar ali. Aí, se você quiser ir passando, ela fez um trabalho no computador, ela falou, aquilo ali estava nessa distância mesmo. Se você quiser passar as próximas fotos aí. Beleza. Vai colocando as outras fotos na sequência, que fica Entendeu? mais nítido esse foco de luz. Isso, essa é a foto fisicamente, você chegou a sentir alguma coisa, de fato, nesse... Não, nada. Aí, nada. Se você observar bem aí, ó, dá a impressão que ele tem um tripé. Parecia que ele ia pousar. Esse é um trabalho que ela fez no computador. Aí você percebe que, é o que eu te falei, quando apaga a luz, você vê o carro. Você percebe que você não vê carro nenhum, você não vê caminhão, você não vê trator, você não vê nada. Ele está no meio da pista. Foi o que eu vi. Tem mais outras fotos aí que ela fez um trabalho também, se você quiser ir passando. Então, pelo trabalho que ela fez aí no filtro dela, aquilo ali era um objeto não identificado. Eu não estou falando que é um disco voador, eu não falo isso, porque eu não sei o que é. O que eu falo que era uma luz flutuando, que eu não sei o que é, que ficou ali imóvel, eu não sei do que se trata. Eu falo objetos voadores não identificados. Eu não posso falar que é uma nave, porque eu não vi a nave, eu não vi os seres. Eu vi um objeto diferente do tamanho de uma van flutuando. Agora, em São Fidélis, eu vi nave, foi diferente. Eu vi cor metalizado, cor de prata. Então, isso aí me cercou no meio da estrada. Está lá no meu canal. Quem quiser entrar no meu canal, lá no YouTube, chama-se Na Trilha dos OVNIs. Se inscrevam por lá. Diz que vocês vieram lá da TV Diário, do programa do Moisés Conrado, que eu vou ficar muito feliz sabendo que vocês chegaram por lá. Serão muito bem recebidos. Lá eu conto vários casos de uma tribo de índio que viu uma nave por cima lá. Lá eu recebo casos do Brasil inteiro. Aí eu vou colocando no meu canal as coisas. Eu tenho coisas também que eu mandei para você aí que aconteceu aí no interior do Ceará, no interior aí da Paraíba. Então eu vou recebendo. O caso do seu Natalino, que os seres lá na Serra da Beleza também, eu estou contando dos meus casos, mas eu tenho outros casos que eu posso contar para você também. Tem a história do seu Natalino, que ele foi cercado na estrada na Serra da Beleza, que é essa foto aqui, eu não sei se está escrito aí, Curva do Natalino. Se você quiser, eu te conto essa história aí, ó. Como foi essa história aí, Riba? Essa aí foi você também na Curva do Natalino, não? Eu tenho vídeos aí que eu te mandei de luzes lá na Serra da Beleza. Curva do Natalino. Eu mandei uma foto para vocês. Se vocês quiserem achar, é para facilitar essa daqui, ó. Tem um do Natalino fica onde? Fica no Rio? Então, tem um local aqui no Rio que chama-se Serra da Beleza. Então, tem um livro que eu comecei a se interessar eu faço muitas vigílias na Serra da Beleza, eu já vi muitas luzes na Serra da Beleza, fica em Conservatória. Um dos maiores ufólogos do Brasil chama-se Marco Antônio Petit. Ele escreveu um livro que é esse aqui, ó. OVNIs na Serra da Beleza. Então, esse caso foi o Marco Antônio Petit que descobriu. E eu tive lá e conheci as pessoas também. Esse seu Natalino, que eu te mandei a foto aí, era um domingo, 8 horas da noite. Ele estava voltando para casa, andando a pé. Eles andam a pé, né, por ali, eles estavam vindo a pé. E à noite, quando ele chegou nessa curva que eu te mandei a foto aí, na curva do Natalino, essa curva aí, quando ele estava... Aqui embaixo é um baixadão, na serra esquerda é um baixadão. Ele, quando estava vindo... Era rua de chão na época. Quando ele estava vindo à noite ali, ele viu um clarão no alto... O ponto mais alto da serra é aí, da Serra da Beleza. E aí já aconteceu muitas coisas. O seu Natalino, ele vinha subindo esse morrinho aí, ele viu um clarão na curva. E ele achou que fosse um carro. E naquela época era muito comum as pessoas pegarem carona nos carros. E ele correu para poder pegar carona, achando que fosse um carro. Quando ele chegou na curva, ele viu um disco voador pousado. Aí eu já vou falar disco voador, porque ele viu um disco voador pousado, ele falou que era discoides, com luzes coloridas ao redor, cheio de luzes de várias cores.
ele falou que a portinha do objeto estava aberta, ele viu o objeto iluminado por dentro, ele viu 2 seres no chão, fora da nave, os seres estavam ali do lado de fora da nave, um deles estava catando umas pedrinhas. Quando ele olhou por si, assim, ele parou na curva. Ele falou que os seres pararam e perceberam, olharam para ele. Quando os seres olharam para ele, ele ficou com medo, ele voltou. Ele falou que os 2 seres, ele falou que eles tinham feições humanas, braços, pernas, cabeças. Ele falou que um deles tinha um cabelo liso, eram baixos, mas eram fortes, assim, bem fortinhos. Os seres vieram andando na direção dele. Ele falou que ele ficou com medo, ele saiu correndo e desceu, passou embaixo da cerca, desceu o baixadão, se escondeu lá atrás de um arbusto, de uma árvorezinha. Ele falou que lá de baixo ele ficava os seres assim, viu os seres procurando ele, olhando. Os seres não acharam ele, os seres voltaram, ele viu os seres entrando dentro da nave, ele viu a nave fechando e o objeto subindo devagarzinho, daqui a pouco, zoom, numa velocidade incrível. Então, esse é o caso que aconteceu com o seu Natalino. Ele tá nesse livro aqui, o seu Natalino dá o testemunho dele. Então, esse foi o caso que aconteceu com o seu Natalino. Aí eu passei a frequentar a Serra da Beleza, passei a fazer vigília ufológica lá, e uma luz se apresentou para mim, para umas 5 pessoas que estavam lá. Ela ficou imensa, e eu levei um susto danado naquele dia, porque na hora que eu peguei o binóculo e olhei, deu uma impressão que tinha seres dentro daquela luz. Entendeu? Eu não sei do que se trata aquilo. E não só aconteceu comigo, como aconteceu com o seu Francisco, seu Geraldo, um senhor que ele viu um objeto pousado do tamanho de um circo pequeno lá no sítio dele. Se você quiser que eu conte o caso do seu Geraldo, eu conto, ou se você quiser, eu conto o meu caso, o que aconteceu. Ô Riba, a gente, como está caminhando para os minutos finais do programa, vou selecionar o seu caso. Como foi o seu? Escolhe aí. O mais recente, qual foi que você apareceu? O caso mais recente que eu vi, sim, esse foi impactante. Chama-se OVNIs na Minha Casa. Está no meu canal no YouTube, na Trilha dos OVNIs. Chama-se OVNIs na Minha Casa. Isso foi na pandemia. Era 5 horas da tarde, eu estava assistindo Malhação, dia claro. E não sei por que me deu vontade assim, me deu uma vontade de chegar na varanda da minha casa. E eu fui na varanda, 5 horas da tarde. Quando eu cheguei na varanda, Conrado, eu vi um objeto do tamanho de um Fusca chegando, parando em frente à minha casa. 5 horas da tarde, ele rodava assim um objeto, ele era escuro, ele rodava assim, ele rodava diferente, um troço esquisito. Eu parei, fiquei olhando aquilo ali, eu falei, meu Deus, que abuso, em frente à minha casa. Quando eu olho assim, Conrado, daqui a pouco veio outro objeto, parou em frente, os 2 em frente à minha casa. Eu filmei. Aí, o que eu fiz, cara? Eu dei 4 passos para trás. Eu tenho 2 filhas, uma que é psicóloga e a outra que está estudando biomedicina. Uma tem 21 e a outra tem 18. Elas estavam no quarto e ela tem um iPhone desse mais moderno. Eu chamei elas para filmar. Eu falei, Débora, vem aqui, Lívia, corre. Quando elas chegaram na varanda, eu falei, traz o iPhone, esse daí. Quando elas chegaram na varanda, imediatamente, esses objetos, eles não querem ser filmados. Ele se afastou, foi parar mais de 1 quilômetro. Aí o objeto ficou lá, 2 objetos aí, pretinhos aí, tá vendo? Pararam os 2 objetos lá, eles ficaram de 5 horas da tarde até 7 horas da noite ali. Eles ficaram ali 5, 6, 7, 2 horas parados ali, se movimentando. Quando deu 7 horas da noite, eu vi eles passar. Aí eu peguei o binóculo. Aí um veio para cá e o outro foi para lá, direções opostas assim. Eu peguei o binóculo, eu fiquei olhando, eu vi aquele objeto todo apagado em cima. Era uma noite clara. Eu vi aquele objeto apagado passando em cima da minha casa e foi embora. Eu confesso que eu tive medo. Só que quando esses objetos estão ali numa região, a tendência é em 1 semana eles voltarem. 4 dias depois eles voltaram à noite. Voltaram em 5. Aí eu já estava esperando. Eu estava parado no quintal, já estava fazendo vigília, como eu estudo isso, eu sei. Eles voltaram. Nesse dia, minhas vizinhas viram. Meus vizinhos deram um testemunho. Eu entrevistei eles aí no meu canal, entrevistei as minhas filhas no canal, na Trilha dos Jovens aí no YouTube.
Os objetos eram todos iluminados. Aí eu tentei filmar, só que esses objetos nem sempre eles querem ser filmados. Eu filmava os objetos todos iluminados à noite em cima da minha casa, ô Conrado. Eu filmava e não aparecia na câmera. Aí eu achei que fosse a minha câmera que estava com defeito, eu peguei uma outra câmera, não adiantou. Eles não quiseram aparecer, eles só apareceram nas fotos, umas fotos coloridas que eu mandei para você. Aí, cara, foi uma coisa impactante que aqueles objetos tudo iluminados em cima da minha casa, eu te mandei aí alguns vídeos aí. Além desses, Riba, além desses contatos visuais... Esse aí é outro caso. Se quiser, eu te conto esse. Esse aí qual é? Vou contar rapidinho, que já está acabando. Isso aí eu recebi. Isso embaixo aí são caminhões baús. Você está vendo? Claro, aí são os caminhões baús. Foi próximo à Serra da Beleza, num local que chama-se Porto Real, próximo à Serra de Itatiaia, Conservatória, Serra da Beleza, aquela região que aparece muito OVNIs. Um amigo meu, ele trabalha como segurança nessa empresa e lá tem vários caminhões que à noite ficam estacionados, é um pátio imenso. Ele pegou a moto para fazer, ele mais um amigo para fazer aquela ronda noturna e um objeto estava em cima dos caminhões. Ele tentou filmar, mas só que quando ele chegou, não, igual aconteceu comigo, não apareceu na filmagem. Aí ele tirou a foto, os objetos, ele falou que o objeto estava em cima desses caminhões, uns 20 metros em cima dos caminhões. Ele falou que o objeto ficou ali imóvel, não fazia barulho nenhum. Ele tirou a foto e voltou para a cabine de segurança, se trancou lá dentro do quarto e de lá ele ficou olhando aquilo com muito medo. Era em torno de 2 horas da manhã. Esse objeto aí apareceu em cima dos caminhões. Os seguranças, eles têm que estar lá no meu canal, eles deram o testemunho deles lá. Muito bem. Riba, muito obrigado pelos seus relatos e eu quero ver a sua disponibilidade para a gente continuar esse bate-papo, só que para falar sobre abdução. O que é abdução, como acontece a abdução. A gente pode agendar para a próxima sexta-feira essa segunda parte desse bate-papo? A gente pode marcar outros dias aí, entendeu? Eu tenho um amigo meu que ele teve dentro de uma nave. Se você quiser, ele escreveu um livro, ele foi abduzido, já teve no aqui no Brasil? Ele teve no canal da Silvia Kupulvik, ele já teve vários canais, o objeto abduziu ele foi parar dentro da nave, Marco Antônio Cabral. Se você quiser, eu venho com ele aqui, a gente conta essa história. Maravilha, vamos tentar agendar para a próxima sexta-feira para falar só sobre abdução? Podemos, ele é especialista nisso, ele teve dentro da nave, cara, ele é uma pessoa que, ele é um músico aqui do Rio de Janeiro, ele foi abduzido, escreveu um livro, eu posso combinar com ele para ele vir contar essa história. Maravilha. Riba Menezes, obrigado pela sua entrevista. Quem quiser saber mais sobre os estudos ufológicos, como encontrar seus canais, seu canal no YouTube, Instagram, fique à vontade. Ok, muito obrigado aí, querido. Repete novamente seu canal no YouTube. Canal Na Trilha dos OVNIs. Na Trilha dos OVNIs. Isso, eu recebo e conto alguns casos. E eu queria, para terminar aqui, não sei se dá tempo, eu queria dizer que a pessoa que fala para mim assim, poxa, cara, eu não acredito nisso, eu acho a coisa mais legal do mundo, porque o cara, quando fala que não acredita, é porque ele nunca viu, então ele está sendo honesto, porque no dia que ele vê o objeto, igual eu já vi, ele vai falar com a mesma certeza. Então, se você viu, fala que viu, se você não viu, fala que você não viu, seja sempre verdadeiro. Comente aquilo que você viu com verdade. Não viva de mentira. Se não viu, fala que não viu.